O milagre que mudou a vida de Tatiane, quando a fé venceu o impossível. Tatiane tinha apenas 28 anos quando recebeu a notícia que abalou sua vida. Sua filha de 2 anos, Sofia, havia sido diagnosticada com acidemia metilmalônica, uma doença genética rara e grave que impedia seu organismo de processar proteínas corretamente. Os médicos foram claros: sem tratamento adequado, Sofia poderia sofrer danos neurológicos irreversíveis, crises de acidose metabólica e, no pior dos casos, a morte. O tratamento exigia uma dieta extremamente restritiva, medicamentos caríssimos e acompanhamento médico constante, coisas que Tatiane, uma mãe solteira que trabalhava como auxiliar de limpeza, não tinha condições de custear. As noites se tornaram um pesadelo. Enquanto Sofia chorava de dor nas crises, Tatiane se via impotente, segurando a filha nos braços e pedindo a Deus uma saída. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Eu não tenho dinheiro, não tenho força, mas eu não posso perder minha filha, ela repetia entre lágrimas. Foi então que uma colega de trabalho, Dona Maria, uma irmã fiel da Igreja Universal do Reino de Deus, a olhou nos olhos e disse: Minha filha, onde o homem diz que não tem jeito, Deus faz o milagre. Venha comigo domingo à noite. Lá, você vai encontrar a resposta. O primeiro passo, chegando à igreja. No domingo seguinte, Tatiane entrou pela primeira vez em um templo da Universal, com Sofia no colo. O ambiente era diferente de tudo que ela já havia visto: pessoas orando com fervor, louvores emocionados, e um pastor no altar falando sobre a fé que move montanhas. Ela se sentou no fundo, envergonhada, mas quando o pastor anunciou que iria fazer uma oração de libertação para as famílias, algo dentro dela a impulsionou a levantar a mão. Quem aqui está lutando contra uma doença na família? Quem está com o coração partido por um filho? Venha ao altar, o pastor convocou. Tatiane hesitou, mas Dona Maria a puxou pela mão. Vai, minha filha. Deus está te esperando. Com lágrimas nos olhos, ela subiu, ajoelhou-se e ouviu o pastor impor as mãos sobre sua cabeça, ungindo-a com óleo consagrado. Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição de doença. Sofrimento, saia dessa criança. A partir de hoje, a saúde de Sofia está restaurada, ele declarou com autoridade. Tatiane sentiu algo estranho, uma paz que não vinha dela mesma. Quando saiu do altar, uma irmã se aproximou: Você precisa participar da corrente de oração das 18 horas. É um momento poderoso onde Deus opera milagres. E não esqueça, a fé sem obras é morta. Se você quer ver o milagre, tem que fazer a sua parte. A fé em ação, dízimo, ofertas e a fogueira santa. Nos dias seguintes, Tatiane começou a frequentar a igreja com Sofia. Aprendeu sobre o dízimo como uma aliança com Deus, sobre as ofertas que abrem portas, e sobre as campanhas de fé que a igreja promovia. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Ele quer ver se confiamos nele, explicava o pastor em uma pregação. Tatiane, que mal tinha para comer, decidiu dar um passo de fé, mesmo com o salário apertado, separou 10% do que ganhava e levou como dízimo. Se Deus é fiel, Ele vai me sustentar, ela pensou. Mas o maior desafio ainda estava por vir. Em uma vigília de oração, o pastor anunciou uma fogueira santa de libertação. Hoje, o fogo de Deus vai queimar todo o mal, toda doença, toda maldição, ele declarou. Tatiane levou Sofia, que estava fraca e sonolenta por causa de mais uma crise. Enquanto o pastor orava e impunha as mãos sobre as pessoas, Tatiane sentiu o corpo da filha tremer. De repente, Sofia abriu os olhos, olhou para a mãe e disse, com uma voz que não era de uma criança doente: Mamãe, eu não tô mais com dor. Os médicos não acreditariam, mas ali, naquele momento, Tatiane soube: Deus havia tocado sua filha. O milagre confirmado. Na semana seguinte, Tatiane levou Sofia para novos exames. O médico, espantado, olhou os resultados e balançou a cabeça. Isso não faz sentido. Os níveis de ácido metilmalônico estão dentro da normalidade. É como se a doença simplesmente regressisse. Tatiane não conteve as lágrimas. Doutor, foi um milagre. Deus curou minha filha. Mas o milagre não parou por aí. Poucos dias depois, uma mulher que Tatiane nem conhecia se aproximou dela na igreja e entregou um envelope. Dentro, havia R$ 5.000 e um bilhete: Deus me falou para te abençoar. Use isso para o tratamento da Sofia. Era o suficiente para comprar os remédios e manter a dieta especial por meses.
No culto de testemunhos, Tatiane subiu ao altar com Sofia nos braços, chorando. Eu vim aqui sem fé, sem esperança, mas Deus me mostrou que Ele é o Deus do impossível. Minha filha estava condenada, mas hoje ela está curada. A Universal é uma igreja de milagres, onde Deus opera quando a gente crê. A lição que mudou tudo. Hoje, Sofia tem 5 anos, corre, brinca e não apresenta mais nenhum sintoma da doença. Tatiane se tornou obreira na igreja, ajudando outras mães que chegam desesperadas com filhos doentes. Ela aprendeu que 1. A fé verdadeira exige ação, não adianta só pedir, tem que fazer a parte que nos cabe, dizimar, ofertar, participar das campanhas e buscar a Deus de todo o coração. 2. Deus usa a igreja como instrumento. Foi na Universal que ela encontrou não só a cura, mas uma família espiritual que a sustentou. 3. O milagre não é só a cura, é a transformação. Tatiane não é mais a mesma. Antes, vivia no medo e hoje, vive na confiança de que, com Deus, tudo é possível. Toda vez que alguém pergunta como Sofia foi curada, Tatiane responde com um sorriso: não foi medicina, não foi sorte. Foi o poder de Deus na Igreja Universal onde a fé se torna realidade e os impossíveis se rendem ao nome de Jesus. E assim, mais uma história de vitória é escrita, não por acaso, mas pela fé que vence o mundo. A vida de Tatiane e Sofia mudou completamente depois daquele milagre. O que antes era uma rotina de hospitais, remédios e noites em claro, agora se transformou em um testemunho vivo do poder de Deus. Mas a história não parou por aí. Um dia, enquanto Tatiane levava Sofia para uma consulta de rotina apenas para confirmar que tudo estava bem, a médica, que acompanhava o caso desde o início, olhou para os exames e ficou boquiaberta. Os laudos não mostravam nenhum vestígio da doença que antes ameaçava a vida da menina. A doutora, que sempre foi cética em relação a curas sobrenaturais, não conseguiu esconder a emoção. Isso não tem explicação científica, ela disse, segurando os papéis com mãos trêmulas. Eu já vi muitos casos, mas nunca algo assim. O que vocês fizeram? Tatiane, sem hesitar, pegou a mão da médica e respondeu com voz firme. Nós entregamos tudo nas mãos de Deus. Na Igreja Universal, aprendemos que não há limite para o seu poder. Minha filha foi curada, mas não foi só o corpo dela que mudou, nossa vida toda mudou. A médica, visivelmente abalada, pediu o endereço da igreja. Alguns dias depois, ela apareceu em um dos cultos, com lágrimas nos olhos, contando que nunca tinha visto um milagre tão claro. Ela não só aceitou Jesus como seu Salvador, como também se tornou uma frequentadora assídua, trazendo outros médicos e pacientes que precisavam de um toque divino. Enquanto isso, Sofia crescia forte e cheia de vida. A menina que antes mal conseguia brincar, agora corria, pulava e até ajudava a mãe a levar a palavra de fé para outras pessoas. Em uma das reuniões de jovens na igreja, ela subiu ao púlpito e, com uma simplicidade que só uma criança tem, disse: Jesus me curou, e Ele pode curar vocês também. Só precisam acreditar. As palavras dela tocaram o coração de muitos. Uma senhora, que estava na plateia com um diagnóstico grave de câncer, se levantou chorando e disse: Se Deus fez isso por essa menina, Ele pode fazer por mim. E foi assim que mais uma corrente de fé começou. Aquela senhora, que se chamava Maria, passou a frequentar as reuniões, a participar das campanhas e a buscar a Deus com todo o seu coração. Em menos de 3 meses, os exames mostravam que o tumor havia desaparecido. Outro milagre. Outra vida transformada. Tatiane, ao ver tudo aquilo, entendia cada vez mais que o milagre de Sofia não era só para elas, era uma semente plantada para abençoar muitas outras pessoas. Ela e a filha se tornaram missionárias dentro da própria igreja, visitando hospitais, orando por doentes e levando esperança onde antes só havia desespero. Certa vez, um homem, desempregado e depressivo, chegou à Universal arrastando os pés, sem nenhuma esperança. Ele tinha ouvido falar do testemunho de Sofia e resolveu dar uma chance. Naquela noite, durante a oração, ele sentiu algo diferente e uma paz que não vinha dele mesmo. Quando saiu da igreja, recebeu uma ligação de uma empresa oferecendo um emprego, algo que ele não conseguia há mais de 1 ano. Isso não é coincidência, ele disse, emocionado, no culto seguinte. Deus me ouviu aqui. Essa igreja é diferente. E assim, a história de Tatiane e Sofia se multiplicava. Não eram mais apenas 2 vidas mudadas, mas dezenas, centenas.
A Universal se tornava, para elas, não só um lugar de milagres, mas um lar onde a fé era alimentada e os sonhos, restaurados. Hoje, sempre que Tatiane olha para Sofia, ela não vê apenas uma filha curada, vê um sinal de que Deus é fiel. E quando as pessoas perguntam como tudo aconteceu, ela repete, com a mesma convicção: não foi medicina, não foi sorte. Foi Deus. E Ele não muda. Se fez por nós, pode fazer por você também. Basta crer. No mesmo domingo em que o marido de Tatiane deu seu testemunho, uma mulher chamada Marisa entrou pela primeira vez na Universal. Ela vinha carregando um peso que parecia impossível de suportar. Seu filho, Lucas, de 14 anos, estava envolvido com drogas e já havia sido preso 2 vezes. As noites eram de choro, os dias de desespero. Ela havia tentado de tudo, conselhos, clínicas, até ameaças, nada adiantava. Até que uma vizinha, que havia visto o milagre de Sofia, a convidou: vem comigo na Universal. Lá, Deus muda o que o homem não pode. Marisa entrou com o coração partido, mas com uma faísca de esperança. No altar, ela chorou como nunca, pedindo a Deus que tirasse seu filho daquele caminho. O pastor orou com ela, impôs as mãos e declarou: o Senhor vai quebrar essas correntes. Lucas vai voltar para casa. Ela saiu da igreja com uma paz que não sentia há anos, mas ainda assim, duvidava. Será que Deus realmente ouve uma mãe como eu? 3 dias depois, enquanto Marisa fazia o almoço, a campainha tocou. Era Lucas. Magro, com olheiras, mas vivo. Ele entrou, olhou para o chão e murmurou: mãe, eu não aguento mais isso. Eu quero mudar. Ela o abraçou tão forte que sentiu seu corpo tremer. O que aconteceu, meu filho? Lucas contou que, na noite anterior, enquanto estava em um beco com outros usuários, sentiu um medo estranho, como se algo o puxasse para longe dali. De repente, lembrava-se da voz da mãe chorando, das orações que ela fazia por ele quando era pequeno. Algo dentro dele gritou: chega! Ele saiu correndo, como se estivesse sendo perseguido, e não parou até chegar em casa. Marisa não teve dúvidas. Voltou à Universal no domingo seguinte, dessa vez com Lucas ao seu lado. O jovem, que antes só conhecia revolta, agora ouvia atentamente as palavras do pastor. Deus não desistiu de você, disse o homem de Deus, olhando nos olhos dele. E hoje, Ele está te dando uma nova chance. Lucas chorou. Não eram lágrimas de fraqueza, mas de alívio, como se uma carga de anos tivesse sido tirada de suas costas. Os milagres não pararam por aí. Na mesma semana, Dona Cida, uma senhora de 72 anos que mal conseguia andar por causa de uma artrose severa, foi levada à igreja pela neta. Ela chegava se arrastando, com dor em cada passo. Mas depois da oração, enquanto o pastor declarava: em nome de Jesus, essas juntas são restauradas, Dona Cida sentiu um calor percorrer suas pernas. Levantou-se com cuidado, e andou. Sem muletas, sem dor. A neta gritou, a igreja aplaudiu, e Dona Cida, com lágrimas nos olhos, dançou sim, dançou no corredor central, louvando a Deus como uma jovem. As histórias se espalhavam pelo bairro. Quem entrava na Universal com um problema, saía com um testemunho. Um homem que estava desempregado há 2 anos recebeu uma proposta de trabalho no mesmo dia em que participou da corrente de prosperidade. Uma mulher que descobriu um câncer em estágio avançado voltou ao médico depois de 3 meses de oração e jejum. Os exames não mostravam mais nenhum sinal da doença. Os médicos não tinham explicação. Ela tinha: Deus me curou. Tatiane, que agora servia como obreira na igreja, via tudo isso com os olhos brilhando. Cada milagre a fazia lembrar da noite em que seguiu a voz que a chamou para dentro da Universal. Cada vida transformada era como um eco da sua própria história. Deus não escolhe quem vai abençoar, ela dizia aos novos visitantes. Ele escolhe quem está disposto a crer. E assim, a igreja crescia. Não por propaganda, não por palavras bonitas, mas porque as pessoas viam com seus próprios olhos: ali, o impossível virava possível. Ali, Deus não era uma teoria, mas uma realidade que mudava destinos. E o mais lindo era ver que, para cada pessoa que recebia seu milagre, outras 10 eram inspiradas a buscar o deles. Porque quando a fé encontra um Deus que opera, não há doença que resista, não há vício que não seja quebrado, não há sonho que não seja restaurado.
E a Universal continuava de portas abertas, pronta para receber mais um coração que precisava de um milagre. Afinal, como o pastor sempre dizia no final de cada culto, Deus não fez milagres só no passado. Ele ainda faz. E o próximo pode ser o seu. Era uma tarde de sábado quando Maria Clara entrou pela primeira vez na Universal. Ela vinha arrastando os pés, o peso do desespero quase a impedindo de dar cada passo. Há 3 anos, os médicos tinham dado o diagnóstico: esclerose múltipla, uma doença que pouco a pouco roubava seus movimentos, sua fala, até sua esperança. Os remédios só adiaram o pior, e agora, aos 32 anos, ela mal conseguia segurar um copo sem derrubar. Até quando, Senhor? Ela sussurrava todas as noites, enquanto as lágrimas molhavam o travesseiro. Mas naquele dia, algo dentro dela disse: vá. Não foi um amigo, não foi um anúncio, foi uma voz que veio de dentro, como um sopro de vida em meio à escuridão. E lá estava ela, sentada na última fileira, com as mãos trêmulas e o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. O pastor começou a pregar sobre a mulher do fluxo de sangue, que tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Ela não tinha mais nada a perder, disse ele, olhando direto para os olhos de Maria Clara, como se falasse só com ela. Mas ela tinha uma coisa: fé. Não uma fé perfeita, não uma fé sem dúvidas, mas uma fé que a fez agir. Foi então que o Espírito Santo começou a mover. Não foi um vento, não foi um barulho, foi uma corrente de amor que encheu o lugar, tão real que Maria Clara sentiu o corpo tremer. O pastor parou de pregar e apontou para ela: você ali, de vestido azul. Deus está falando que hoje é o seu dia. Levante-se. Ela tentou. As pernas, antes fracas como varas de algodão, agora pareciam ter um fogo dentro. Com lágrimas escorrendo, ela se ergueu primeiro devagar, depois com firmeza. E então, algo que não acontecia há anos, ela deu um passo. Depois outro. E outro. Até que, sem perceber, estava correndo pelo corredor central, gritando: estou curada. Estou curada. A igreja explodiu em glórias. Mulheres choravam, homens levantavam as mãos, crianças pulavam de alegria. Mas o mais incrível não era só a cura, era o que aconteceu depois. Uma senhora ao lado de Maria Clara, que vinha há meses orando por um filho viciado em drogas, sentiu algo estalar dentro dela. Se Deus curou ela, pode libertar o meu filho, pensou. E na mesma hora, pegou o celular e mandou uma mensagem: venha hoje à noite. Deus vai te libertar. E o filho veio. E foi libertado. Do outro lado da igreja, um homem que havia perdido o emprego e pensava em desistir de tudo ouviu o testemunho de Maria Clara e sentiu uma chama acender. Naquela mesma semana, recebeu uma ligação de uma empresa que nem sabia que ele existia, oferecendo um salário melhor do que o anterior. Porque é assim que Deus age. Um milagre não é só para quem o recebe, é uma semente que cai em terra boa e multiplica. Cada cura, cada libertação, cada restauração vira um farol, chamando mais corações sedentos por um encontro com o sobrenatural. E a Universal seguia firme, não como um prédio de tijolos, mas como um hospital das almas, um lugar onde o impossível se rendia ao poder de Deus. Porque ali, não importava o que o mundo dizia, não importava o que os médicos falavam, o que valia era a palavra que não volta vazia. A mesma palavra que ressuscitou Lázaro, que abriu o mar, que fez o cego enxergar. E enquanto as luzes da cidade se acendiam lá fora, dentro da igreja, mais uma vida era transformada. Mais um impossível a se tornava já está feito. Mais um nome era escrito no livro da vitória. Porque Deus não muda. Ele ainda faz milagres. E o próximo, quem sabe, está só esperando você dar o primeiro passo para dentro daqueles portões. Era uma quarta-feira à noite, e o templo da Universal no bairro estava lotado como sempre. O ar cheio de fé, as mãos levantadas, os corações clamando. Entre a multidão, uma mulher chamada Marisa apertava contra o peito um envelope amassado. Dentro dele, um diagnóstico que os médicos tinham dado como definitivo: câncer em estágio avançado. Pouco tempo de vida. Ela tinha chegado ali arrastada pela última esperança. Uma vizinha, que anos antes também ouvira um não tem jeito dos médicos, agora sorria saudável na porta da igreja, segurando um bebê no colo. Foi aqui que Deus me curou, dissera-lhe. E Marisa, que nunca tinha pisado numa igreja, resolveu tentar. O pastor, com voz firme mas cheia de compaixão,
falava sobre a fé que move montanhas. Deus não olha para o tamanho do seu problema, mas para o tamanho da sua fé, declarou. E então fez a pergunta que ecoou no coração de Marisa: quem aqui precisa de um milagre hoje? Ela tremia. As lágrimas escorriam sem controle. Quando o pastor passou pelo corredor, ela estendeu a mão com o envelope. É o meu exame, pastor. Eles disseram que não tem cura. O homem de Deus olhou nos seus olhos e sorriu. Hoje, a palavra final não é dos médicos. É de Deus. Oraram. Não foi uma oração longa, cheia de palavras bonitas. Foi um clamor simples, direto, como um filho pedindo ao pai. E então, algo inesperado aconteceu. Marisa sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica dívida a tocasse da cabeça aos pés. Ela caiu de joelhos, não de fraqueza, mas de uma paz tão grande que não cabia dentro dela. Na semana seguinte, ela voltou. Desta vez, não com lágrimas de desespero, mas com um novo envelope. Os exames estavam limpos. Os médicos, atonitos, não tinham explicação. Isso não acontece, disseram um deles. Mas Marisa sorria, porque ela sabia, acontece sim. Acontece quando a gente coloca os pés dentro de uma igreja que não prega só palavras, mas vive o poder de Deus. E assim, como tantos outros, ela se tornou mais uma testemunha. Mais uma prova de que, onde o homem diz é tarde demais, Deus diz eu ainda estou no trono. O milagre de Marisa não ficou só nela. Sua família, que antes zombava da sua fé, agora a acompanhava aos cultos. Seu marido, que bebia até não aguentar mais em pé, jogou fora as garrafas depois de uma noite de oração. Os filhos, que viviam nas ruas, voltaram para casa com um propósito novo. Porque é assim que Deus trabalha. Ele não faz milagres só para impressionar. Ele os faz para transformar vidas, famílias, gerações. E cada história como a de Marisa se torna uma semente plantada no coração de quem ainda duvida. Se Deus fez por ela, pode fazer por mim, pensa alguém no fundo do templo, enxugando as lágrimas. E a Universal continua de portas abertas, não para vender ilusões, mas para entregar o que só o Espírito Santo pode dar: cura para o corpo, paz para a alma, e uma segunda chance para quem já tinha desistido. Porque ali, entre aquelas quatro paredes, o sobrenatural não é lenda. É a rotina. E o melhor de tudo: essa história não acabou. Ela se repete toda semana, em cada cidade, em cada país onde a igreja se levanta. Talvez hoje mesmo, enquanto você lê essas palavras, alguém está entrando pela primeira vez na Universal, com o coração partido e as esperanças no chão. Mas saiba uma coisa: quando essa pessoa sair, não será a mesma. Porque onde há fé, Deus age. E onde Deus age, não há doença que resista, não há pecado que não seja perdoado, não há vida que não seja restaurada. O milagre está só esperando você chegar. E quando você chegar, prepare-se: Deus não faz nada pela metade. Ele faz completo. Ele faz para sempre. E então, o milagre se completa. Aquela mulher que entrou arrastando os pés, com um diagnóstico sem esperança, sai correndo literalmente pelos corredores, os exames em mãos, o rosto banhado em lágrimas de gratidão. O médico, incrédulo, assina o laudo: remissão total. Inexplicável. O viciado que chegou tremendo, escravo de uma dependência que o destruía, agora abraça a família com mãos firmes e um sorriso que não conhecia há anos. O casal à beira do divórcio, com olhares frios e palavras cortantes, sai de mãos dadas, os olhos brilhando com a descoberta de que o amor, sim, pode renascer. Não foi sorte. Não foi coincidência. Foi Deus, o mesmo Deus que multiplicou pães, acalmou tempestades e ressuscitou mortos, agindo mais uma vez, provando que, para Ele, não há casos perdidos, apenas almas que ainda não o encontraram. Reflexão final. O mundo dirá que milagres são contos de fada. Mas quem já viu um coração de pedra se tornar carne, quem já testemunhou um corpo curado sem medicina, quem já sentiu o peso da culpa ser levado em um segundo de oração, esse sabe: a fé não é ilusão, é a única realidade que nunca falha. Deus não precisa de laboratórios ou teorias para operar. Ele precisa de um assim sincero, de uma alma que, mesmo ferida, ainda ousa acreditar. Lição de vida. Se você está lendo isto hoje e pensa que sua situação é sem saída, pare.
A mesma força que abriu o Mar Vermelho e fez o sol parar no céu está à sua disposição. Mas há um detalhe: Deus não impõe seus milagres, ele os oferece. E a porta da bênção só se abre quando você dá o primeiro passo. Então, o que está esperando? O milagre não é para amanhã. Não é para quando as coisas melhorarem. É para agora. Levante-se. Vá. Entre. Ore. Creia. Porque quando Deus age, não há quase. Não há parcial. Há transformação total. E essa história? Ela pode ser a sua.